E aí, pessoal, tudo bem? Bem, na aula de hoje vamos falar sobre o estilo literário Árcade. O arcadismo é um estilo que vem logo depois do barroco. Ele fala, na verdade, sobre uma vida tranquila no campo, né? O autor Árcade, ele vai desenvolver textos que falem sobre uma vida tranquila no campo, como a gente pode perceber nas imagens que eu estou mostrando agora. Existe uma preferência por uma vida que vai se desenvolver, né, no campo, como a gente pode analisar dentro dessas imagens assim. Então a gente pode ver, por exemplo, nessa imagem que eu acabei de mostrar, que as pessoas estão bem tranquilas, se divertindo ali, uma espécie de banquete, uma família, né? Aí logo aqui embaixo o pessoal dançando, aqui uma espécie de cortejo, como a gente está vendo. Bem, o arcadismo, pessoal, ele vai se diferenciar do barroco porque o barroco ele trabalha com aquela oposição entre o divino e o profano. Aqui a gente vai ter mais uma retomada da ideologia dentro da poesia clássica, da tradição clássica, como a gente sabe, aquela preferência pelo soneto. Além disso, os temas são relacionados à mitologia grega. Muitas das vezes nós vamos encontrar poesias associadas a isso. E o período que a gente está vivendo é o período do iluminismo, né? Então a gente tem algumas teorias voltadas para a construção dessa corrente, né? De Rousseau, por exemplo, né? Desse período de Rousseau, que fala do iluminismo mesmo, trabalhando dentro dessa lógica aí. Então a gente pode pensar no arcadismo como uma vida tranquila no campo. Isso define, né, o arcadismo. A gente pode pensar dessa maneira, sim. Tá? Então vamos lá. Algumas características importantes do período Árcade, desse estilo literário, vou colocar logo agora, são os seguintes. A gente tem, na verdade, o que é definido como o bom selvagem. O que seria o bom selvagem? O homem, ele nasce bom e a natureza o corrompe. A gente pode pensar dessa forma. Como assim? Né? A gente tem lá na frente, no próximo estilo que vai ser o romantismo, o índio como herói. Aqui a gente já tem alguma coisa diferente disso. Que seria o quê? Seria o bom selvagem. O índio ele é passivo, diferentemente do índio romântico. Tá? O índio ele pode ser percebido aqui dentro dessa literatura Árcade como o real índio brasileiro, que aceitou a cultura portuguesa, a gente pode pensar dessa forma. Né? Então a gente tem aqui, por exemplo, algumas publicações no arcadismo brasileiro, como Caramuru, de Basílio da Gama, né, que fala sobre a Índia Moema, a Índia Paraguaçu, que aceitam a cultura portuguesa, vamos dizer dessa maneira. O pastoralismo também a gente pode perceber dentro dessa literatura, né, que é o quê? É a simplicidade do poeta, é a vida no campo mesmo, a representação da vida no campo, assim como o bucolismo, que é uma vida tranquila, né? Que é uma vida pacata, uma vida simples. O nativismo também a gente encontra muito presente na literatura, que é uma necessidade por essa representação mesmo do Brasil, né? Desse tropicalismo brasileiro, mas na verdade como uma natureza sem tanta atividade, uma natureza mais passiva, assim como é o índio. O tom confessional, como a gente vai perceber dentro da publicação de Tomás Antônio Gonzaga, na obra Marília de Dirceu, que o poeta ele se confessa, o eu lírico ele se confessa, ele se mostra para sua amada, né? A exaltação da pureza, a exaltação da ingenuidade e a exaltação da beleza, que é na verdade uma representação daquilo que vai ser no romantismo, que é o próximo estilo literário. A gente pode pensar como o início, né, do romantismo. O carpe diem que a gente encontra dentro dessa literatura Árcade, é o carpe diem associado ao relacionamento amoroso, tá? Então a gente vai pensar assim, essa imagem aqui, por exemplo, tá? O carpe diem seria uma vontade ou uma necessidade de estar presente próximo da amada. Tá? Aproveite a vida enquanto ela é boa para você, aproveite a vida enquanto você é jovem. Tá? Então, carpe diem a gente vai encontrar na obra Marília de Dirceu, que o poeta Dirceu convida Marília a viverem uma vida feliz, uma vida de amor. Tá? Então, a gente vai encontrar, na verdade, dentro dessa literatura Árcade, exatamente
essas características, né? Então, o bom selvagem, pastoralismo, o bucolismo, o nativismo, esse tom confessional. Existem outras características, outras correntes do latim, como o carpe diem, que aparece aqui, né, que elas já não são tão importantes assim, principalmente para provas de vestibular que quase não aparecem mais. Só vai aparecer o carpe diem mesmo dentro dessa literatura, como eu comentei com vocês, voltada para a construção da obra de Tomás Antônio Gonzaga, ok? Bem, gente, os principais poetas que nós vamos encontrar na literatura Árcade são Basílio da Gama, Santa Rita Durão. Esses dois vão escrever sobre a literatura indígena, né? Então a gente pode associar aí ao Basílio da Gama uma obra chamada O Uruguai, que fala sobre os índios, né? E Santa Rita Durão, que fala a obra dele, que é a Caramuru, né? Que até teve um filme na Rede Globo e foi repetido várias vezes, Caramuru, a Invenção do Brasil, né? Que é uma literatura mais indígena, a gente pode pensar assim. O principal que a gente pode pensar, né, autor do arcadismo seria o Cláudio Manuel da Costa, esse bonitão aqui, né? Lindo demais. Cláudio Manuel da Costa, ele é apontado pelas principais literaturas, pelas principais referências bibliográficas como o autor, tá, do arcadismo, porque as poesias dele tratavam quase sempre de todos esses temas. Todos os temas estavam presentes na literatura de Cláudio Manuel da Costa, essa coisa do campo, essa coisa do pastoralismo, né? Além dele, a gente também tem um outro cara muito bom, né, que é o Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga, ele é o cara que eu estou falando aqui desde o início dessa aula, ele que escreveu Marília de Dirceu, né? É uma obra muito importante, né? E está sempre aí caindo nas nossas provas. Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, está sempre aí presente também. Tá? São os dois principais autores, além de Basílio da Gama e Santa Rita Durão. Tá? Então a gente tem, na verdade, só para a gente fechar essa aula aí, tá? Arcadismo, vida tranquila no campo, bom selvagem, pastoralismo, bucolismo, nativismo, tom confessional, exaltação da natureza, tá? O carpe diem, esse iluminismo, essa literatura que, né, ela é mais voltada para uma coisa mais objetiva, não tanto quanto acontecia, não era como acontecia lá na literatura barroca, por exemplo, tá ok? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? É bastante resumida mesmo, é mais para ter uma noção geral do que é a literatura Árcade, ok? E é isso daí, até a próxima aula. Grande abraço para todos aí, beijão, fui!